eu tô ligando e desligando o negócio se eu tenho um controle? Por que eu tô me inclinando pra ligar e desligar? Não sei. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje, que eu venho trazer pra vocês com muita alegria no meu coração, porque deu muito trabalho pra fazer, de verdade. Quem me segue lá no Instagram já viu pelos stories que, assim, eu estava tendo dificuldades com esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre um casaco de uma grande amiga minha. Ela me trouxe essa peça e me pediu pra restaurar o forro desse casaco. Deu um trabalhão, sim, deu, mas deu certo, ficou muito legal, eu gostei muito do resultado e eu queria muito que vocês vissem. Então, se vocês gostam de reconstrução, upcycling e resgate de roupas um pouquinho estragadas para elas voltarem a ter uma vida boa e uma ótima utilização dentro do seu armário, eu espero que você goste desse vídeo e me acompanhe nesta minha grande jornada que foi para executar este projeto. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Bom, ó, virei ele do avesso. Como eu tinha dito, eu já soltei todo o forro dele, então o forro aqui tá solto. Mas o grande problema é que aqui nas costas, onde tem essa abertura no casaco, ó, o forro rasgou inteirinho. Na frente, ele nem tá tão ruim. O maior problema mesmo dessa peça tá nesses dois painéis das costas, né? E até nesse da lateral também. E como eu queria que desse pra acelerar a vida, que nem eu tô acelerando esse vídeo, porque, gente, eu fiquei pelo menos umas 2 horas desfazendo essas costuras e desmontando ele inteirinho. Bem, aqui temos as partes. Você pode perceber, eu não sei se vocês vão conseguir ver do ângulo que eu tô filmando, mas olha esse meio das costas. Pra quem trabalha com modelagem, a gente tá acostumado a ver um meio das costas bem retinho. E olha só como ele faz uma grande curva aqui. É bem bizarro. Eu fiquei um pouco chocada até quando eu desfiz tudo. Tudo bem que isso aqui é um tecido bem fininho, né? Um tecido de forro. Então ele distorceu mesmo do uso, das lavagens, enfim. E eu desmontei, passei todas as partes justamente pra gente conseguir visualizar como é que eu vou conseguir refazer essas partes. Eu vou abrir um papel, vou posicionar essas partes por cima do papel e vou refazê-las, corrigindo o que eu acho que é algum tipo de defeito. Então, por exemplo, esse meio das costas eu vou fazer retinho. Aí quando eu chegar aqui embaixo, eu vou ter que pensar o que eu vou fazer para colocar o espaço que ele me pede para abertura. Bom, eu decidi começar essa modelagem pela lateral costas, que eram as duas partes que estavam iguais, né, e não estavam muito rasgadas também. Eu posicionei uma sobre a outra, passei para o papel, conferi todas as medidas e reservei. Aí eu fui para a parte difícil, que era o meio costas, que tem aquele espaço da abertura, que estava mais rasgado. Posicionei os dois em cima do tecido, primeiro a maior parte, depois a menor, e risquei as duas, conferi grande parte das medidas com o próprio casaco, e risquei do jeito que eu achei que era razoável. Como era o forro que eu estava recriando nesse momento, eu resolvi deixar ele um pouquinho maior, porque é melhor a gente pecar para mais do que para menos, até porque o forro das peças geralmente são um pouco maiores mesmo que a peça original. Então eu só aproveitei esse fato e o fato de que ia me ajudar muito se eu cometesse algum erro e deixei ele um pouquinho maior do que a peça original. É muito complicado a gente refazer modelagem de peça pronta, mas a dica que eu dou é sempre confira com o tecido original. No meu caso ele estava muito rasgado, então eu conferi com a própria peça, deixei ela posicionada no busto, posicionei os meus moldes por cima dela e conferi ver se estava tudo batendo direitinho com o que eu tinha imaginado. Algumas horas depois e temos algumas conclusões. A primeira é que eu realmente não quero mais trabalhar como modelista manual porque, caraca, gente, é um saco. O computador é muito melhor. Mas esse não é o foco do vídeo, vamos lá. Eu consegui fazer 2 moldes, um ficou escrito ao contrário para vocês verem, mas temos o molde do lado esquerdo, temos o molde do lado direito. Eles são diferentes porque, por motivos de abertura. Vocês lembram que no começo eu falei que tinha uma diferença muito grande na barra entre as duas partes no tecido e realmente é muito diferente um do outro. O de lá, o do lado direito é menor por causa da abertura. O jeito que eles fizeram a abertura exige que a gente faça esse buraco aqui, tá vendo? E eu dei essa sobra a mais dos dois lados, eles estão bem diferentes, porque eu vou costurar esse meio das costas até chegar aqui mais ou menos. E na hora de encaixar na abertura e fazer o acabamento, eu vou fazer esse acabamento com ele no busto, já posicionado. Então temos centro costas direito, centro costas esquerdo e a lateral costas. Bom, eu já cortei todas as partes em tecido, as que a gente vai substituir. E eu percebi que as partes que a gente vai aproveitar, como essa, por exemplo,
Tem algumas partes que tem uns rasgadinhos. Eu vou dar uma estourada na luz, mas é pra vocês enxergarem, tá bom? Fora esses pedacinhos, ó, esses buraquinhos aqui, a qualidade do forro tá bem boa. Então, eu vou fazer um esqueminha. Eu vou demonstrar aí um e depois eu vou acelerar nos outros, tá bom? Eu vou pegar um pedaço de entretela, então esse tecido que eu tô usando aqui, que eu tô cortando, é uma entretela autocolante de malha, tá? Ela é bem fininha, então ela não vai alterar a textura do tecido original. Eu vou posicionar essa minha entretela bem por cima de onde tá rasgadinho, com cuidado. Eu não quero que isso daqui atravesse, então eu tenho que colar essa entretela bem aqui, ó, como se eu estivesse refazendo essa costura mesmo. Então vou posicionar aqui, vou pegar meu ferro que já tá quente. Esse tecido do forro que eu tô utilizando, na verdade que é o forro original, ele é um tecido bem artificial, então você não consegue ficar segurando o ferro muito tempo em cima, principalmente um ferro bem quente para grudar a entretela. E dependendo do tecido, o tecido não aceita e aí você acaba estragando tentando entretelar o tecido. Então agora, ó, eu consegui. Eu tô posicionando a minha mão por cima da entretela que eu acabei de colar para esfriar, tá? Porque o que acontece? A cola da entretela autocolante, ela cola com o calor. Se você colar e ela quente, você mexer muito ela descola ou ela não cola da forma correta. Aí eu tô pondo a minha mão em cima para esfriar o tecido para eu poder mexer ele com a garantia de que ele não vai soltar essa entretela. Então, ó, vocês conseguem ver? Eu vou fazer isso em todos os retalhos, todos os pedacinhos desse forro que eu sei que estão com rasguinhos ou com aberturas, ou que eu acho que tá um pouco frágil. E aí a gente dá uma fortalecida nesse tecido e garante que essa peça vai durar muito mais tempo agora, depois da nossa correção. Uma outra coisa que dá pra você fazer também, que é bem legal quando se trata da entretela, é utilizar umas pedras de granito ou um pedacinho de madeira pra estabilizar ela depois que você aplica. Pra esperar esfriar, sabe? Eu tenho o costume de utilizar as mãos, mas é bem perigoso, né? Porque tecido quente, gente, queima a mão da gente, faz bolha, é horrível. Aí eu fui pra máquina, fechei todas essas costuras que eu reforcei com a entretela no meu forro antigo. E quando eu fui pegar o meu forro novo pra passar na máquina, eu percebi que o tecido estava extremamente frágil. Deu movimentar ele na máquina, ele já estava rasgando. E eu falei, bom, apesar dele ser um tecido mais grossinho que esse forro, se eu deixar ele desse jeito, com certeza ele vai rasgar muito fácil na peça pronta. Aí conversei com a minha cliente e resolvemos comprar um novo tecido para esse casaco. Já que eu vou ter que refazer todo o meu trabalho, eu queria mostrar para vocês o tecido novo. Ele é um pouquinho mais grossinho do que o forro original e ele tem um pouco mais de textura também. Você pode ver que esse aqui é mais liso, né? Quando eu fui na loja, eu tinha duas opções. Ou aquele cetim de forro bem vagabundo que custa tipo 10 reais, ou esse daqui que custava um pouquinho mais, acho que ele ficou por 36 o metro, se não me engano. Pra garantir, mesmo assim, que a parte das costas que rasga com mais frequência vai ter mais segurança, eu também vou colocar uma camada de entretela, dessa entretela de malha bem fininha. Eu vou entretelar toda a parte do bumbum do casaco, ali onde tem a abertura e um pouquinho mais pra cima. E lá fui eu, cortei todas as partes novamente do forro, cortei esse pedacinho de entretela também, apliquei no ferro bem quente pra fortalecer um pouco a parte do bumbum do casaco e até pra facilitar quando eu for fazer esse acabamento da abertura. E fui pra máquina. Primeiro eu costurei a lateral costas junto com o centro das costas. É uma costura curvada, ela não é uma linha reta. Então eu uni primeiro essas duas partes e fui pro overlock em seguida para fazer o acabamento delas duas juntas já. Eu escolhi fazer algumas das costuras overlockadas juntos e outras overlockadas separadas para facilitar a minha vida caso eu tivesse que desfazer alguma delas no futuro. Então nessa mesma ida ao overlock eu aproveitei para já fazer o acabamento tanto das laterais quanto do meio das costas. Voltando para a reta, eu uni as laterais das costas com as laterais da frente. E na hora de fechar o meio costas e fazer a prega, eu fiz um vídeo especial lá no meu Instagram explicando melhor como que eu fiz a preguinha no meio das costas da forma mais prática e rápida que eu conheço. Então me sigam lá para vocês verem. Eu tô agora no ombro da peça, vou fechar o ombro da peça. Eu tenho aqui a cava, esse grande círculo aqui é a cava. Aqui estão os dois ombros, aqui é o ombro da frente e aqui é o ombro das costas. O que eu vou fazer? Eu vou unir esse ombro, os dois lados certos se encontrando, aqui da cava até mais ou menos
uns 2 centímetros a 2,5 antes do final da frente. Porque se você olhar, as costas tá maior do que o ombro da frente. O ombro das costas tá maior que o ombro da frente. Porque na frente a gente tem um revel ainda do próprio tecido no casaco. Que eu tenho que ligar essa parte para completar esse ombro e eu conseguir terminar essa costura. Então, só para eu conseguir aplicar a manga, eu vou costurar ele mais ou menos até aqui, que vai dar uns 2 centímetros, 2 a 2,5 antes do final dessa costura. Eu passei todas as costuras bem abertas a ferro, porque quando a gente trabalha com cetim, ele franze bastante na máquina. Então, eu passei todas as costuras bem direitinho para dar uma amansada nessa enrugação que dá na máquina. E eu me lembro que na peça original tinha uns tecidinhos, como se fosse um galãozinho. Ele estava preso junto com a manga, aqui embaixo do braço e no ombro da peça. A outra ponta dele, uma ponta estava aqui, a outra ponta era presa também embaixo do braço e na cava da peça, na margem de costura mesmo. Esse tecidinho, ele serve como uma segurança para que o forro não fique nem saindo pela manga e nem repuxando muito a parte do corpo. Aí, eu só tenho um desse, porque eu não sei o que aconteceu com os outros, eu não sei onde eles foram parar. Mas eu tenho um galãozinho, um viezinho cortado aqui, que é de quando eu tava desmontando a peça. Então eu vou reaproveitar esse material para fazer esses tecidinhos e vou aplicar junto com as mangas, que eu vou aplicar agora. Outra coisa que eu aproveitei o momento para aplicar é aplicar de volta a etiqueta original da peça. Eu coloquei na altura que eu lembrava que era na peça original. Eu só apliquei ela do jeito que ela tava, fiz uma costura em volta. E algo inesperado aconteceu novamente. A cabeça da manga desse forro é muito alta. Então, eu tô com dificuldade pra encaixar aqui na minha cava. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar essa costura que eu fiz agora, soltar de novo a manga da cava e vou passar 2 costuras aqui, uma com meio centímetro e outra com 1 centímetro, mentira, com 1,5, pra eu poder franzir a cabeça da manga e ver se eu consigo encaixar melhor aqui na cava, porque a medida tá certa, mas a curvatura da cabeça da manga não tá me permitindo aplicar na cava direitinho. Agora eu já vou partir pro casaco em si. Então eu peguei aqui o casaco, este revel interno aqui, ó, no forro da frente, naquele recorte do forro da frente. Quando a gente tava costurando o ombro, vocês lembram que eu falei que faltava um pedaço para completar o ombro das costas? Então, esse é o pedaço. Eu vou costurar tudo sempre do meio das costas para a ponta do casaco, porque se sobrar tecido, muitas vezes esses tecidos mais levinhos, como cetim, tecido de forro, ele sobra ou ele cede quando a gente tá costurando. Então é legal você costurar do meio das costas, né, do meio do decote para a ponta, porque se sobrar tecido, você só refila naquela ponta. E foi quando eu percebi que o que eu expliquei não ia dar certo e eu mudei a minha estratégia. Vou ter que costurar o revel da frente, daqui do ombro até a barra, aqui no meu forro da frente, dessa forma. Vou colocar uns alfinetes pra gente mimicar uma costura aqui. Quando ele tiver costuradinho direitinho, eu vou virar ele pro forro das costas. Vou fechar esse ombro, ó. Vocês lembram que a gente tinha deixado uma ponta aberta, ó? Dá certinho o tamanho, se a gente considerar agora esse pedaço do revel que tinha sobrado do nosso forro. Então, ó, eu vou fechar esse ombro até o final. E aí, quando esse ombro estiver fechadinho direitinho, unidos aqui, revel, forro, bem bonitinho, aí eu posso fazer aquela ideia de realmente unir o decote aqui das costas do forro com o decote, a gola, na verdade, do nosso casaco. E aí agora, tenho fé, com fé, vai dar certo. E você que já costura já deve saber o quanto que essas mudanças de planos no meio do projeto acontecem. Se você também já passou por isso, deixa um comentário aqui me contando a sua experiência. Bom, costurados o revel e o decote aqui no meu casaco, do casaco no meu forro, a gente vai pregar esses tecidinhos de segurança que eu coloquei aqui na manga do casaco. Então, a gente tem aqui o ombro, aqui temos o ombro do forro. Eu vou costurar aqui junto com a costura de ombro do casaco, ó. Um aqui e esse aqui que é debaixo do braço, junto com o recorte de debaixo do braço do casaco. A parte boa é que como o forro foi construído muito parecido com o casaco em si, não tem como a gente se perder muito. Então, onde tem recorte no forro, também tem recorte no casaco. Então, facilita bastante o serviço. Bom, costurados aqui os reforços, a gente vai costurar o forro com a manga. Então, o que eu fiz? Eu virei o meu casaco do lado certo,
coloquei o forro como se na posição correta, né, por dentro da manga, e alfinetei aqui do lado certo que eu vou precisar costurar. Aí eu virei tudo do avesso e só vou alfinetar as partes principais. Então eu vou alfinetar aqui nessa costura. Eu vou costurar a volta toda, fechando essa manga totalmente, né, o forro com o tecido. Vou costurar a volta inteira das duas mangas e aí a gente já vai ter a manga finalizada. Agora eu coloquei o casaco do avesso no meu manequim e tô posicionando a abertura do meio das costas. Eu comecei fechando aquele primeiro pedacinho que eu tinha deixado aberto ali antes da abertura e fui posicionando aos poucos os dois lados com bastante carinho os alfinetes, dobrando sempre 1 centímetro de margem para dentro, que é o que eu já tinha deixado ali de sobra na minha modelagem. Quando eu terminei, eu passei um giz e deixei tudo bem marcadinho para eu poder costurar na minha máquina. Como eu sei que aquele ângulo é meio ingrato, eu filmei mais perto aqui para vocês poderem ver de perto como ficou com os alfinetes. Mesmo depois de fechar todo na máquina, eu percebi que aquele comecinho da prega não tinha ficado tão legal. E aí eu refiz com os pontinhos à mão. Dos dois lados, eu fiz uma dobrinha. Aqui na barra já tinha essa dobrinha com acabamento. Eu fiz uma dobrinha aqui de 3 centímetros, que é uma folga de forro, que normalmente a gente tem em casaco. E nesse casaco deu certinho. Quando eu posicionei aqui em cima, né, o comecinho da abertura e fui costurando, sobrou certinho os 3 centímetros que a gente geralmente deixa realmente de sobra pra casaco no forro. Ó, é uma costurinha pra dentro, normal. Fiz um cantinho. Isso daqui vai ficar assim mesmo. No máximo eu posso dar um pontinho à mão depois. E agora eu só vou unir essa costura aqui com essa parte da barra. Antes, originalmente esse casaco tinha uma abertura na manga, que a gente fechava a mão, pra poder virar e desvirar, né, o casaco do lado certo pro lado errado, enfim. No caso desse, eu já fiz um lado, né, do forro, eu puxei por essa abertura do lado de cá, e agora eu vou deixar essa abertura aqui embaixo, porque eu acho que eu consigo fazer um acabamento mais bonito com um pontinho à mão por aqui, não vai dar nem pra ver. Então eu vou virar aqui, vou costurar essa margem nessa margem, vou deixar um espacinho aberto, provavelmente o espaço desse recorte aqui das costas mesmo, e vou finalizar ele a mão depois. E aqui está o casaco pronto! Gostado do projeto final, de como ficou o forro desse casaco. Eu gostei bastante do resultado, honestamente eu não achava que eu tinha capacidade de fazer ele tão perfeito quanto ele ficou. Eu espero que a minha amiga goste, porque foi feito com muito carinho. Devido à quarentena e à situação que a gente tá, eu ainda não consegui entregar pra ela. Mas vamos aos meus pareceres sobre esse projeto de reconstrução. Eu nunca tinha feito a reconstrução de um casaco como eu fiz desse. Eu já tinha montado outros casacos na minha vida, mas do zero, feita a modelagem, feitas pilotos, montada a peça final, mas reconstruir um molde, reconstruir um forro do zero, eu nunca tinha feito antes. Eu tive uma grande sorte que no caso desse casaco era só as costas que eu precisava trocar, mas essa mesma amiga me trouxe um outro casaco junto com esse, e esse outro casaco que já tá começado o processo também, tá com o forro completamente moído, completamente rasgado. Eu vou ter que trocar ele inteirinho, que vai facilitar e dificultar a minha vida. E por mim tudo bem, eu tô aqui pelo desafio, eu achei muito legal reconstruir esse casaco, apesar do trabalho que deu. Desde criança eu sempre gostei muito de tanto peças vintage quanto coisas de decoração antiga, vocês podem até perceber pelo fundo, que é a minha cama e o meu quarto, que tem muita coisa vintage aqui. Então, ter a capacidade de reconstruir uma peça bonita, como era esse casaco, me dá uma alegria muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se gostaram, por favor, deixem o like nesse vídeo. Não esquece de apertar o joinha ali embaixo. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo. Espero que você tenha a oportunidade também de reconstruir uma peça que você gosta aí. Eu deixei algumas dicas aqui nesse vídeo para você poder acompanhar e fazer nas suas peças aí que você quiser reconstruir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal. Eu pretendo preencher ele com vários vídeos legais, tanto de moda quanto de decoração. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.